canal de seu like. Gente, bom dia para vocês. E hoje é a minha rotina e arrumando o meu quarto. Isso mesmo, gente. A gente vai arrumar o meu quarto. É bem bonitinho, ainda tem as roupas ali pra deixar, né? Mas não esquece primeiro de deixar o seu joinha.